Boa noite. Agora eu vou dar continuidade no capítulo 2, Visão Histórica da Igreja. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção e já fossem anotando se tiver alguma dúvida, tá bom? Vamos lá. Não tem pretensão nenhuma aqui de tratar todos os acontecimentos de 20 séculos da Igreja numa formação. Então a gente vai ter simplesmente uma visão geral e eu convido vocês, quem se interessar, quem gostar de história, a estudar um pouquinho, né, da história da nossa igreja. Então, falamos aqui então da igreja militante, que somos nós, da sua santa origem, estudamos que Cristo é a cabeça, nós somos os membros e estamos em comunhão com os santos. Então, falamos um pouco sobre a igreja militante, padecente e a triunfante, só para a gente lembrar um pouquinho. Então, nós vamos dar andamento e vamos também entender que a igreja é imaculada, composta de maculados. O que significa isso? Santo Ambrósio, no século IV, mais ou menos, ele usa essa frase, Immaculata ex maculatis, ou seja, que a igreja ela é imaculada, ela é pura, ela é casta, ela é imaculada, ela é sem mácula, sem mancha, sem nada. Mas ela é composta de maculados, ou seja, ela é composta de seres humanos que são pecadores. Já o Papa São João Paulo II, ele coloca numa das suas mensagens no Brasil, diz o seguinte, os bispos brasileiros, que a igreja é santa em Cristo, mas pecadora em nós. Isso está no Catecismo da Igreja, tá? Número 770. Então, em Cristo, ela é pura, ela é casta, ela é santa, mas em nós, ela é pecadora. Então, isso é muito importante a gente entender, para a gente poder entender toda a parte histórica da nossa Igreja Católica, tanto do antigo, do período antigo, da antiguidade, como até hoje na Idade Contemporânea, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente poder entender um pouco da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo, primeiro a gente tem que entender a forma que ela está. Então, é uma forma cíclica, ela tem ciclos também, ela não é linear, não é uma linha reta e pronto e acabou. Não. Além dela não ser linear, a gente tem que entender o contexto histórico de cada época, que cada época a igreja vivenciou. Então, dentro da antiguidade, dentro da Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, tudo que acontecia no mundo, tudo que estava acontecendo na parte histórica, na nossa história mesmo, na nossa história da humanidade, porque a igreja ela não está fora, ela está dentro do mundo. Então, o que acontece? Ela está ali como um sinal da graça de Deus, como a própria graça do Senhor Jesus. Só que ela tem dentro dela fatores históricos, sociais, econômicos, que vão fazer toda a diferença no que veio acontecendo com a nossa Santa Igreja. Amém? Considerar não somente o clero, eu não posso considerar só o clero, mas eu tenho que considerar o povo, eu tenho que considerar a economia, as renovações ao longo do tempo, tudo o que foi acontecendo durante o tempo, para chegar até aqui, tá? Então a gente vai estudar um pouquinho, vamos lá. A igreja no mundo antigo. Então a igreja, ela inicia lá com Pedro, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela inicia lá com o cristianismo. Jesus Cristo nasceu, cresceu, viveu, morreu por nós numa cruz, ressuscitou, enviou o Paráclito. E com o Paráclito, para todos, o Espírito Santo para todos os apóstolos, para todo o povo. Pedro foi o instituído por Cristo para ser a pedra, né? Ali, onde teria aquela rocha, onde Jesus construiu a igreja. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Então, aí nasce a igreja, lá no Império Romano. Então, lá no Império Romano, a gente tem as estradas do Império Romano,
o direito, como era a comunicação, como era o exército, a fala na língua latina, o grego. Então a gente tem todo o período aí do Concílio de Jerusalém, lá em Atos 15, que é um dos primeiros concílios que a gente vê na Bíblia, que fala sobre o que eles estavam discutindo ali no concílio, como seria, o que ficaria. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? A gente tem as questões que foram iniciadas com os apóstolos, e dali dos apóstolos ela teve a continuidade. É o que a gente vai conseguir entender um pouquinho. Como era esse Império Romano no tempo de Cristo? Quem era Roma nessa época? Então ela era uma potência econômica, ela era uma potência militar, ela era uma potência mundial, tá? A partir do século II, com a patrística, esse período, a gente tem um imperador que foi muito conhecido, que é o imperador Nero. Então, quando São Pedro e São Paulo foram martirizados, aí tem esse marco histórico aí na igreja, lá com Nero. Muitos cristãos foram mortos, eles eram distração para os romanos, então vocês podem ver até alguns filmes épicos que relatam isso, né? Que a gente vai ver, vai estudar a história. Eles colocavam as pessoas que tinham fé em Cristo para serem modelos de riso, de gargalhada, de chacota, de zombaria. Então, quem se proclamasse cristão nessa época era morto e era decapitado, era crucificado de ponta cabeça, era crucificado, sofria realmente o martírio, certo? Santo Inácio de Antioquia, no ano de 98 a 117 após Cristo, ele é entregue aos leões no Coliseu. Então, o que era? Eles colocavam todos os poderosos, os chefes de exército, os poderosos das províncias, ficavam lá para dar risada e jogavam os cristãos para que os bichos comessem, para que leões, ursos, eles eram entregues. Então, aquilo era como se fosse um circo, a pão e circo, que a gente ouve a expressão. E esse Santo Inácio de Antioquia, ele era discípulo de São João. E ele defendia a unidade da igreja, porque ele ouviu todas as pregações dos apóstolos. Então, ele defendia a unidade da igreja, a primazia da sé. Ele era um discípulo. Porém, ele foi jogado na cova dos leões, tá? Aí a gente depois de Nero vem Trajano, o outro imperador. Depois vem, qual era mesmo? Era o Marco Aurélio. Enfim, todos eles foram tendo as mesmas características. Vários cristãos foram martirizados, então a gente tem vários santos mártires que foram queimados, martirizados na fogueira, certo? Tivemos depois, um pouquinho depois, vou colocar já lá para 253 a 260, nós tivemos o imperador Valeriano, e ele foi fiel ao Papa, Cipriano de Cartago foi fiel ao Papa Cornélio e uniu os bispos de Roma contra o antipapa Novaciano. Então a gente tinha uma briga eclesial, a gente tinha, já tinham passado vários martírios, várias santas já tinham sido martirizadas, como a Felicidade Perpétua, no ano de 193 a 211, porque elas não renunciaram à fé cristã, elas continuaram fiel à doutrina que elas haviam recebido de Cristo, né, dos apóstolos, dos sucessores de Cristo. Então a gente percebe que esse martírio ele foi muito comum nesse início dos séculos, desses acontecimentos da igreja, porque eles não aceitavam. Então Roma era um domínio, dominava, e o que ela dizia era lei. Então eles cultuavam muito a mitologia grega, então eles acreditavam em vários deuses, eles não acreditavam num só Deus, tiravam sarro, Cristo quem era
Cristão era considerado como um louco, como um maluco, seguindo a Cristo, seguindo um homem que para eles não reconheciam como o Senhor e como o Salvador. Então, a maior perseguição já registrada na igreja, na fase de Diocleciano, que era já o imperador de 284 depois de Cristo a 305 mais ou menos, a gente teve os martírios de Cosme e Damião, que foram os médicos martirizados, depois Eulália de Mérida, torturada e morta com 12 anos de idade. Aí nós temos Pantaleão, que foi decapitado, depois Inês de Roma, decapitada, e aí começa a surgir heresias dentro da igreja, a heresia do arianismo. Então, defendia que Deus era apenas pai e que Jesus havia sido adotado como filho. Então, eles não acreditavam que Jesus Cristo era o filho de Deus. Eles colocavam que Deus sim era pai, mas que Jesus não era o filho. E aí, quando chega o imperador Constantino, mais ou menos nos anos 300 até 337, mais ou menos, teve o concílio de Nicéia, em 325, que foi elaborado o símbolo da fé, o credo do cristianismo, o credo, creio em Deus Pai. Então aí veio o credo, veio a crença de quem era, de como seria a igreja e do que eles acreditavam. E aí a gente tem, depois dos anos 300, a gente começa a ter os pensadores, os filósofos, Santo Agostinho de Hipona, grande doutor da igreja, que fala muito sobre a Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, né, Deus Trino. E depois nós vemos, a gente continua, a gente ainda está passando por um período muito difícil, muito tenebroso, porque os cristãos estavam se espalhando pelo mundo, mas à custa de muito sangue, à custa de muita tragédia, de muita dor, de muito martírio, de muitas vidas que foram ceifadas em nome do Senhor. A primeira, lá na Idade Média, a igreja, né, na Idade Média, que a gente coloca que vai até o Papa Gregório, no século VII, mais ou menos, o primeiro período aí da Idade Média que a gente está falando, tá? Que é a tristeza mesmo, a tristeza que a gente vê que aconteceu. Então, o patriarca excomungado na época, o grande cisma acontece, ele é excomungado. Então, nós vemos a alegria pela conversão dos germânicos também, né? Teve a perda do Oriente da África, mas teve uma alegria pela conversão dos germânicos. Então, começou a ter divergência entre o Ocidente e o Oriente. Então, os gregos eram os intelectuais, dados à prática. Eles eram os que entendiam. E o latim, ele era traduzido para o grego, mas nem sempre fielmente. Então, vários documentos eram transcritos nessa época. O calendário da Páscoa divergia, em algum lugar, no Oriente era de um jeito, no Ocidente era de outro. A Eucaristia, a matéria, ela era o pão ázimo para os latinos, mas era o pão fermentado para os gregos. Então, surgiam essas divergências para o latim, para o povo latino e para os gregos. Então, um fazia de um jeito, o outro fazia de outro. O celibato sacerdotal só era observado no Ocidente. Então, para os latinos era, mas para os gregos não. Os padres casavam. A barba era importante para os orientais, já para os ocidentais não. Então, a gente vê características na sociedade que uns deixavam a barba crescer, outros tiravam. Os orientais não aceitavam o Espírito Santo, que procedia do Filho também, então eles não aceitavam. E o sistema feudal que vivia na época, a igreja passava por muitas guerras, por muitos momentos difíceis, por momentos turbulentos, né? O poder ele era ali de quem tinha mais, quem tinha podia. E aí
Passado um pouco, vem as reformas, as grandes reformas. Com o Papa Gregório, a gente teve uma reforma gregoriana, e a igreja estava livre do poder civil, porque a igreja também nessa época ficava presa ao militarismo, ficava presa ao poder civil do Estado. Então, acontecem vários fatos importantes, ordens religiosas, que aí a gente vem com São Francisco de Assis, os dominicanos, uma verdadeira revolução. São Bernardo de Claraval, muitos santos, São Boaventura, São Tomás de Aquino, doutor da igreja, e aí a gente começa a aprofundar os questionamentos da fé e enraizar numa linha teológica bem intelectual. Então, Santa Catarina de Sena, Santa Clara, São Domingos de Gusmão, são dessa época, tá? Os fatos importantes, as construções das catedrais, muitas catedrais foram elevadas, surgimento de universidades, então eles começaram a estudar, o período chamado de escolástica, que buscava a harmonia da fé e a razão, então eles buscavam essa harmonia, saíram da patrística e entraram para a escolástica. Criado o conclave dos cardeais, então os cardeais, eles podiam eleger o novo papa, e o surgimento do direito canônico. Então começou a surgir todas as diretrizes aí. E aí a gente vê, lá em 1300 até 1500, um período de verdadeiro desafio para a igreja. Por que um desafio? Porque começou uma reflexão sobre o mundo, a ascensão, a subida da antropologia, ou seja, o homem como centro de tudo. Então, o homem era o centro, a burguesia adquiria importância, o comércio, o dinheiro. Como eu vou explicar aqui, a burguesia e a civilização colocando muita importância sobre o futuro. Então, aquisição de posses, aquisição de terras, aquisição de tudo, até do comércio de especiarias, o progresso, entre aspas, né? Porque, de repente, aquilo que a gente fala que é progresso pode ter sido um regresso. Há controvérsias. Mas, enfim, foi toda essa questão de desafio para a igreja. Então, vão observando que tudo que vai acontecendo com a igreja está dentro de um contexto histórico. Para quem conhece um pouco da nossa história mundial, a história das civilizações, a história do Brasil, vai entender que a igreja ela estava inserida dentro de tudo isso. E inserida com as mentalidades humanas, como a gente viu, que a igreja ela é imaculada, formada por pessoas que são maculadas. Então, a igreja ela é una, santa, católica, apostólica. Porém, ela é formada por pessoas que vivenciam e que muitas vezes têm dentro de si fatos e razões que não estão libertas do pecado. Então, tudo isso influenciou muita coisa dentro da nossa Santa Igreja. Continuando. Com a conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos, o resto do império caiu sob a dominação muçulmana. E aí a gente vê que foi um boom, foi uma tragédia muito grande. Com tudo isso, nós tivemos o Concílio de Tolosa, que jura a cada 2 anos contra a heresia. E aí eles começaram a colocar o que era a heresia e a Inquisição, o período da Inquisição. Vou até sugerir para vocês que leiam o livro do professor Felipe Aquino para entender a Inquisição, que é um livro, está até no slide, eu vou até colocar para vocês depois, para vocês poderem entender. Então, a base do casamento civil, serviço militar, o que era rejeitado pela igreja, o que era condenado pela igreja, o que a igreja considerava verdade absoluta. Quem fosse contra era morto. Então, com isso, o Papa Gregório, ele criou a Inquisição, o Papa Gregório IX, ele criou a Inquisição, que perdurou muito tempo, perdurou até mais ou menos o ano de 1800, 834, por aí. Com tudo isso, os governantes e as pessoas que faziam parte, né, eles tinham cobiça, iludiam a igreja.
Então eles acusavam pessoas de heresia, eles condenavam, aí essas pessoas perdiam as posses, eles ganhavam as posses. Muitos desfocam a Inquisição do contexto social, desfocam do cultural, do religioso e julgam com o conhecimento. Então, ou seja, as leis de hoje para acusar e escarnecer a igreja. E não é isso, tá? Então, isso tudo foi um período histórico que aconteceu. A igreja continuava sendo santa, imaculada, criada por Jesus. Então, é isso que a gente precisa ter muito claro na nossa cabeça. As pessoas que utilizavam do poder e tiraram o foco do Espírito Santo, tiraram o foco de Jesus para bem comum, para bem próprio, tá? Eles devem ter sido, esses aprendizados, muito dolorosos, foi um aprendizado muito tenebroso, mas esses acontecimentos, eles aconteceram, eles foram realmente nessa época, que eu tô dizendo para vocês, nessa baixa da Idade Média aí. E no ano de 2000, o Papa João Paulo II, ele em uma das suas cartas até, ele publicamente pede perdão aos filhos da igreja pelo período que antecedeu ele nem era nascido, mas ele pede perdão publicamente, porque tudo isso que aconteceu foi porque pessoas maculadas não vivenciaram o que a gente precisa vivenciar dentro da igreja imaculada. Amém? Então, que fique muito claro, porque a gente tem muitos irmãozinhos que não conhecem a fé católica, que não conhecem a história da igreja e utiliza essa parte sombria para atacar, como se a igreja fosse errada, entende? A igreja, vocês entenderam que ela é um todo, ela é santa, una, santa, católica e apostólica. Agora, ela é imaculada, feita por pessoas que são maculadas. Então, ela foi deixada por Cristo. Porém, o que a gente, enquanto seres humanos, estamos fazendo dentro da nossa igreja? Amém? É isso. Tivemos uma reforma, e lá para 1500 e pouco, com o protesto de Martinho Lutero. Então, ele começa a contrariar, ele começa a questionar. Então, ele começa a eles protestar, por isso que são chamados os protestantes, né? Então, ele começa a protestar contra o Papa, contra os dogmas da igreja, contra a pregação das indulgências. Então, ele começa a contestar sobre a Eucaristia. E aí, muitos países aderiram à situação por conta de tudo que já estava acontecendo na época, não conseguiram ter o amadurecimento e o entendimento da obediência e do que a palavra do Senhor dizia, e começou a divisão. Desencadeou inúmeras revoltas. Revolta de destruição de templo, de profanação de sacrário, profanação de altar, um número de cristãos mortos. Muitas coisas foram acontecendo. Então, começou a divisão da igreja. Então, eu vou deixar aqui para vocês agora a sugestão do filme Quo Vadis. É um filme que ele foi feito lá em 1951, ele vai narrar muito bem a história desse início da Igreja Católica, tá? Fica a dica para vocês, peço que vocês assistam, que vocês anotem as observações e que vocês entendam um pouco da história da nossa igreja. Que Deus abençoe a todos, que tenham um bom proveito. E só para a gente concluir um pouquinho, depois aí de Lutero, a gente teve várias outras divisões, cada igreja acabou tendo uma abertura, discordava de um dogma, discordava de alguma coisa, ia lá, abria a sua outra igreja. Que daí, no caso, surgiram todas essas outras denominações, e que a cada dia a gente vê que está surgindo uma, por aí. Mas a nossa igreja, ela é una, santa, católica e apostólica, nossa igreja católica apostólica romana. Amém?
Então, um abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês. Espero que tenham entendido um pouco. Como eu disse no início, longe de mim explicar o que aconteceu em 20 séculos, mas que vocês tenham esse apanhado geral aí para entender um pouquinho, tá bom? Depois a outra parte nós já estudamos, né? Que seria sobre os concílios, o Concílio Vaticano II e tudo mais. Então, vocês precisavam saber um pouquinho do que passou. Um abraço a todos, a paz de Jesus e o amor de Maria.